Convidar aqui o presbítero Jean, ele está acompanhado da sua esposa, a irmã Calmiane. Deus abençoe esse casal. Eu quero já registrar minha gratidão. O presbítero Jean tem nos tratado com muito carinho e eu me sinto feliz e honrado em poder ter essa companhia, essa amizade. Deus abençoe. Há um mês atrás eu estive lá na casa do nosso irmão, participando de um projeto que ele faz, um podcast. Depois tivemos um momento de comunhão à mesa, não é? E fiz o convite a ele para estar conosco nesse mês de maio, para estar ministrando nas quintas-feiras. Não é a primeira vez o nosso irmão Jean aqui, ele já veio outras vezes. E como eu falei para os irmãos em um culto anterior, quem estava aqui ouviu, Deus tem chamadas específicas para pessoas de forma específica. E eu entendo que o nosso irmão Jean, ele tem a chamada dele para trabalhar com família, não é? Ministério de família. E eu me sinto muito feliz e muito à vontade em poder confiar o púlpito da igreja ao amigo, certo? O senhor hoje é o pastor da gente aqui. Então, nos pastoreie. Vamos saudar com bem-vindo a igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, viu? O senhor está em casa, viu? Saúde a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, ouvir tudo isso nos deixa com um peso maior, né? Sentimos um peso maior e eu louvo a Deus por tudo que o nosso querido pastor Daniel falou. E aí, queridos, eu quero transferir toda a glória para Deus, a honra para o Senhor, pois Ele é digno disso. Nós entendemos, amados, que Deus realmente Ele chama-nos e a gente tem que cumprir o seu ID, né? Então, louvado seja Deus. A igreja, vocês, amados, tem que se sentir felizes e agradecidos a Deus pelo pastor que vocês têm. Obrigado, pastor Daniel, pelo convite feito, mas ainda mais por entender o projeto de Deus e estarmos aqui o mês inteiro, né, 4 quintas-feiras, com o propósito de falarmos à família. Então, entender esse projeto é muito importante. Então, a glória seja para Deus, mas queremos dizer, pastor, que o senhor tem a visão de Deus. Então, que Deus te abençoe mais. A igreja sinta-se feliz por isso, pelo pastor que você tem. Vamos dizer glória a Deus por isso? Amados, eu estava ali pensando, eu digo, meu Deus do céu, a uns Deus dá, né, um pouquinho, a outro eles dá mais. Aí eu fico vendo ali, a uns ele deixa um cara mais assim simpático, sabe falar, sabe tocar, sabe tantas coisas, e a outra ele não deu quase nada, mal sabe falar, mas eu digo, o Senhor é bom. E, Ismael, eu queria que você cantasse novamente um trechinho desse corinho que você acabou de cantar. A uns ele dá o dom de cantar, de pregar, de ser bonitão assim, a outros não, faz baixinho, careca, feio, sem graça em Jesus. Mas, querido, escutem com a alma o que Ismael vai agora cantar. Isso. Recebi um novo coração do Pai. Cante também junto conosco. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Fruto deste novo coração. Glória a Deus. Declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus por esta palavra tão linda, por este louvor tão lindo. Amados irmãos, eu convido a todos para nós lermos a palavra no livro de Salmos, capítulo 101. Todo esse salmo, queridos, Salmo 101,
começando no versículo 1 até o 8. Obrigado, querido. Salmos, capítulo 101, dos versos 1 até o verso 8, que diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me apegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amados irmãos, este salmo, ele é uma promessa que o rei Davi faz, possivelmente, quando ele assume o trono. Depois de 20 anos ele estava no exílio, e agora o salmista, agora Davi, ele passa a ser rei. Ele junta todas as tribos, reino do norte e reino do sul, e ele passa a ser rei agora. E parece-me que é uma declaração, é um voto que ele faz a Deus ali. Ele faz promessas a Deus. E se nós pudéssemos aqui, amados, dividir esse salmo em 3 partes, a gente pode dizer que os versos 1 e 2, ele fala da dedicação que ele tem para com Deus. Dos versos 3 até o verso 6, ele fala da forma como ele tem o discernimento das coisas de Deus, como ele agora consegue separar o que é de Deus e o que não é. E nos versículos 7 e o versículo 8, a determinação que o salmista tem. Ele se compromete como rei e ele começa dizendo para Deus: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa, na minha família, com o coração sincero, com o coração íntegro. O salmista, ele começa deixando claro que ele quer ter um coração íntegro, honesto, sincero, ter um coração transparente, não lá fora, mas primeiro dentro da casa dele, dentro do lar dele, na família dele, com os seus. Ele começa a dizer: olha, eu serei rei, eu vou ser rei sobre todo o povo, mas eu quero deixar claro que começa a minha santidade, a minha maneira de agir e de se comportar diante de Deus, não começa lá fora com a minha coroa e com o meu manto, mas ele começa dentro do meu lar com a minha família. E dos versículos 3 até o versículo 6, ele vai discernir como deve ser o seu comportamento. Ele vai dizer que não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu aborreço ações daqueles que se desviam. Nada me dominará. Ele vai dizer: olha, eu na minha casa, em nenhum lugar, eu botarei coisa má diante dos meus olhos. Eu não vou ter um comportamento dúbio. Eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer. E essa mudança, o rei Davi dizia, ela deve começar de dentro para fora. Ele vai dizer, versículo 5, aquele que difama seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos vão procurar os fiéis da terra para que estejam comigo. Eu quero pessoas que estejam ao meu lado, na minha casa, no meu palácio, servindo na minha família. Que sejam pessoas íntegras, que sejam pessoas idôneas, pessoas qualificadas. O salmista Davi, ele estava dizendo, olha, as minhas ações, primeiro elas vão começar de dentro para fora, de dentro de mim e de dentro da minha família para fora. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele continua dizendo, os meus olhos vão procurar os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, o que tem o coração íntegro também, esse vai me servir.
Em outra versão vai dizer, esse vai estar no meu palácio. O salmista, queridos, o tempo todo, ele vai dizer, versículo 7, o que usa de engano, quem é mentiroso, quem é hipócrita, não ficará dentro da minha família, na minha casa, não servirá no palácio comigo. Davi, ele estava deixando claro aqui, amados, a importância que o maior e o melhor matrimônio, que é a família, tem. Davi, ele está deixando claro, ele está assumindo um compromisso publicamente, ele está se comprometendo para com Deus e para com o povo, dizendo assim, olha Senhor, eu quero começar a ser íntegro na minha casa e na minha família. Eu estava lendo o livro Famílias Fortes e Igrejas Fortes, e o autor, ele vai dizer uma frase que diz, se quisermos mudanças na família daqueles que lideramos, ele vai dizer, teremos que dirigir e pastorear a nós. Se nós queremos, amados irmãos, ser líder, e não importa qual liderança você exerça, você é líder. Seja, querida irmã, dentro da sua casa, com os seus filhos, ou se você é líder de algum trabalho aqui, na igreja da qual você faz parte, seja você, amado, que ocupa algum cargo na igreja, ou como servo de Deus, ou até mesmo como pai, como mãe, todos nós temos uma liderança. E ele diz, olha, se nós queremos mudanças nas famílias às quais nós lideramos, nós temos que primeiro dirigir e guiar e pastorear nossas famílias. Salmista, ele está deixando claro para nós como é importante, amados irmãos, essa liderança de dentro para fora. E aí, quando eu penso nessa liderança de dentro para fora, pastor Daniel, eu penso quando o apóstolo Paulo, ele está discipulando o seu jovem pastor chamado Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Quando o apóstolo Paulo, ele está discipulando, ele está trazendo orientações, e eu peço que os queridos coloquem na tela, Timóteo, primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele traz várias recomendações, várias orientações para a igreja e para aquele jovem pastor. E ele diz assim, olha, manda essas coisas, ensina, não despreze a mocidade, não despreze, exorta em ler, ensinar, não desprezes o dom que é em ti. Mas aí ele vai dizer no último versículo desse capítulo 4, ele vai dizer, tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O apóstolo Paulo, ele traz diversas orientações para aquele jovem pastor, para aquele líder, para você, querido pai, querida mãe, querido irmão que exerce uma função ou um cargo, e ele vai dizer, olha Timóteo, primeiro, tem cuidado de ti mesmo, primeiro cuida de você. O salmista, ele dizia, eu serei um homem íntegro a partir da minha casa. E aqui ele dizia, Timóteo, tem cuidado de você. Como é que você está cuidando de você mesmo? E aqui, pastor Daniel, eu trago uma preocupação a todos nós, queridos. E aqui eu quero refletir em pelo menos algumas áreas que eu intitulo para mim as 5 áreas mais importantes de nossas vidas. Porque, amados, a engrenagem, ela deve começar de dentro, ela deve funcionar de dentro para fora. A mudança tem que partir de nós. E ele vai dizer, tem cuidado de ti mesmo, para que você possa cuidar do ensino da palavra, para que você seja habilitado e capacitado para outros. Você deve começar consigo mesmo. E eu quero trazer aqui, amados, bem rapidamente, 5 áreas importantes. Mas eu quero que os meus queridos pensem conosco nesta noite. Qual o legado que você e eu, nós estamos deixando para os nossos em casa? Qual é a herança? Será que é bens materiais? E aqui eu estava lendo hoje a biografia, eu não sei falar muito inglês, não sei quase nada, mas eu sei pronunciar o nome desse grande avivalista, chamado Jonathan Edwards. Este homem, século XVIII, ele foi pastor, teólogo, filósofo, ele foi um grande homem de Deus, um avivalista, e ele tinha 11 filhos. Um homem que se acordava às 4h30 da manhã, amados,
para se dedicar à leitura e à palavra. Um homem que tinha o dia todo ativo. Ele escreveu dezenas de livros. Um homem preparadíssimo na palavra, no ensino. Mas Jonathan, ele não desprezava uma coisa. Ele tinha um compromisso consigo mesmo de todos os dias passar pelo menos 1 hora com os seus filhos. Ele entendia que o maior e o melhor patrimônio que ele tinha era a sua casa, era seus filhos e a sua família e sua esposa Sara. E quando ele precisava sair para ministrar em outros locais, aquela hora ficava acumulada para ele pagar e estar com os seus. Precisamos, amado, refletir qual o papel que nós temos tendo dentro do nosso lar. E eu costumo dizer que nós não temos apenas um, pastor. Nós temos vários papéis. Nós somos pais. Outrora, nós somos profissional dentro da área que cada um exerce. Outrora, nós somos esposo. Qual o papel que você exerce dentro do lar, dentro da sua casa? Será que nós estamos cumprindo ele bem? Outrora, nós somos filho. Porque quem tem pai ainda e mãe. E aqui, amados irmãos, Jonathan, ele tinha um legado muito importante. Mesmo ele sendo o autor de dezenas de livros, mesmo ele sendo conhecido como aquela pregação muito conhecida, pecadores nas mãos de um Deus irado, uma pregação bem conhecida dele. E aí, amados, o maior legado que Jonathan deixou foi sua família e seus filhos. Um certo homem, século agora 18, 19, chamado Benjamin, ele fez uma varredura no histórico familiar de Jonathan. E ele percebeu que esse homem, até a sua 5ª geração, todos os seus herdeiros, seus filhos, até a 5ª geração, se tornaram advogados, se tornaram doutores, pastores, médicos, professores universitários. O legado que as suas 5 gerações deixaram foi espetacular. No entanto, esse mesmo homem, Benjamin, ele fez uma pesquisa acerca de um homem chamado Max Jukes, me perdoe. Um homem que não tinha um compromisso com a palavra de Deus. Um homem que levava uma vida ímpia. E foi feita uma pesquisa em cima desse homem também, nas suas 5 gerações. Dentre elas, todas as mulheres, praticamente, elas se tornaram prostitutas. Os homens se tornaram assassinos e criminosos. Aos Estados Unidos, a sua família ficou devendo milhões de dólares porque foram pessoas perversas, mas se tornaram alcoólatras, ficaram com uma dívida imensa para com o Estado. Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Primeiro, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se nós queremos, amados, ser uma igreja forte, nós precisamos primeiro cuidar da nossa herança e do nosso patrimônio. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E aqui, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Eu quero pensar rapidamente, a área da espiritualidade. Como anda essa área em nossas vidas? Qual o cuidado e atenção que nós estamos dando? Será que nós estamos apenas preocupados? Porque hoje é quinta-feira e nós vamos trazer a Bíblia para a igreja? Ou será que ela é uma constante em nossas vidas? Será que nós temos preocupado com a oração, com a leitura da palavra? Eu estava vendo outro dia um estudo que apontava entre trabalho e nossas casas, entre e-mails e redes sociais, nós passamos 10 horas e 42 minutos conectados. Isso é muita coisa. E muitas vezes nós não temos 10 minutos para orar porque o nosso joelho dói. Nós não conseguimos 10 minutos, 15 minutos de leitura da palavra. Uma pesquisa apontou que nós passamos só nas redes sociais, jovens. Presta atenção, viu, jovens? Nas redes sociais, 4 horas e 19 minutos. Esse é o período mínimo. Qual o grau de nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra? E aqui, queridos jovens, eu quero deixar um recado para todos nós.
Se nós queremos ser bem-sucedidos em qualquer aspecto e área de nossas vidas, eu quero trazer o conselho de Deus, que Ele trouxe para o seu servo Josué. Ele chama Josué e diz assim: olha, Josué, presta atenção a uma coisa. O meu servo Moisés é morto, e tu vais agora tomar o lugar dele. Mas eu quero te dar um conselho. Medita, lê, persevera nesta palavra. Porque ele vai dizer agora: porque assim farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Mas para isso, Josué, você precisa ter prazer na palavra de Deus. Salmos vai dizer: oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Qual o grau de atenção que nós estamos dando para Deus e a sua palavra e para a oração? A espiritualidade é uma área importante, mas também tem uma outra área que eu considero tão importante, mas não igual à área espiritual, mas é muito importante. Relacionamentos. Aqui eu quero separar muito rapidamente em dois: relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Amados queridos, o Brasil é o segundo país mais depressivo do mundo. É o país que toma mais ansiolíticos. Não estou dizendo, queridos, que nós somos proibidos disso como cristãos. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. E se você está tomando, continue, busque ajuda médica, isso é importante. O que eu quero apontar, queridos irmãos, é que nós não estamos mais conseguindo olhar para nós mesmos, jovens. Uma baixa estima tão grave, tão séria. Nós olhamos para nós mesmos e temos dificuldades, porque nos achamos feios, incapazes, não podemos, não somos, não há condições, porque o meu cabelo é assim, porque a minha cor é assim, porque a minha boca é assim, o meu ouvido é assim, o meu nariz é assado. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, não dá. E aí o salmista, ele vai dizer por diversas vezes: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Precisamos ter essa conversa, como se diz na linguagem popular, com tique e teco. O hemisfério direito e o esquerdo, esse equilíbrio entre a inteligência e nossas emoções. Nós olhamos para a internet e queremos ser como os outros, e não queremos ser imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você é lindo, você é maravilhoso, porque Deus te fez assim. E essa relação intrapessoal, amados, essa baixa estima tem afetado os nossos jovens, nossas crianças, tem afetado os adultos, e nos achamos muitas vezes incapazes. Mas o próprio salmista, ele vai dizer: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amados irmãos, nós precisamos entender: tem cuidado de ti mesmo. Relacionamento interpessoal. Nós não suportamos mais o nosso cônjuge. Pastor Daniel, paz, meu Senhor, que entre os top 5 dos divórcios, preste atenção, no top 5, o quarto maior motivo é a incompatibilidade de temperamento, Ismael. Mas é claro que tem que ser incompatível. Jamais eu tenho que ser igual à minha esposa. E isso é um problema hoje. Os casamentos estão se acabando. Porque eu olho para minha esposa um dia e digo assim: você não é igual a mim. Mas é claro, o óbvio, nós somos diferentes. Aleluia! Não só fisiologicamente, no corpo, na forma dos nossos trejeitos, mas no emocional, no nosso psique, na maneira de se comportar e agir, de pensar. Mulher e homem são diferentes. E o cabra namora, pastor Daniel, 5 anos, 6, 7 anos, e fica casado 2, 3 meses, pastor Raquel, e diz assim: não conheço você. Quem entendeu, diga misericórdia. Relacionamentos, essa é uma área que precisa de atenção, amados. A nossa carreira é uma outra área que merece atenção. Quantas pessoas não trabalham com o seu propósito, não sabem o que querem, o que estão fazendo. Há uma grande diferença entre ser
um pedreiro que coloca um tijolo sobre o outro, eu vi certa vez, e entre ser uma pessoa que constrói um edifício. Há uma diferença. Eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer. Mas, amados irmãos, existe uma outra área, a área das finanças. Amados irmãos, há um consumismo, há um desequilíbrio nas pessoas, elas não entendem mais o que é finança. Nós gastamos todo o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui agora muito forte. Não me foi pedido para eu falar sobre isso, mas eu tenho visto isso na minha vida. Viva com os 90%. Creia que Deus ele vai honrar você, vai te abençoar. Creia, dê para Deus, porque a promessa dele é que ele vai abrir as janelas do céu. Agora tem algo que você precisa compreender, meu amado. A gestão do seu dinheiro é fundamental. Se você não aprender a gerir suas finanças, você vai viver sempre nesse quadro. E não é isso que Deus quer para nós. É como uma roda, precisamos estar equilibrados em todas as áreas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E por último, saúde física e emocional. Me permita, amado, ser sincero. O nosso propósito aqui não é agradar, mas é ser instrumento de Deus nessa noite. Glória a Deus. Amado, tem pessoas, pastor Daniel, que o Deus dele é o ventre. Não tem limites para comer. Não tem limites. Queridos, a saúde física é muito importante, é uma área extremamente importante hoje. Nós não temos mais a capacidade, o domínio próprio. A última partícula do fruto do Espírito é domínio próprio. Nós não temos mais controle sobre o nosso estômago, sobre o nosso dinheiro, sobre nossas emoções, sobre caminhada, não. Tem cuidado de ti mesmo, você lidera a sua família, a sua casa, seus filhos. E você precisa entender nesta noite, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como pai, como mãe, você que realmente é líder da tua própria casa. Se você deseja ter uma família, uma igreja forte, tenha primeiro sua família forte, sua vida forte. Saúde física e emocional. E quando nós buscamos o equilíbrio nestas áreas, amados, as coisas fluem. Porque Deus, ele disse assim para nós: eu te dou um jardim, mas a responsabilidade é sua para cuidar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas, amados irmãos, esse ministério da liderança, esse ministério que Deus tem dado para você, querido pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar, mãe, pai, esposo, esposa, você que lidera, querido e querido irmão, esse ministério que Deus nos deu não compete só a você. Esse ministério, ele anda de mãos dadas, e é de mãos dadas com o seu cônjuge. Nós temos que entender, e aqui eu quero ir para Gênesis capítulo 2, versículo 23, 24, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que vai dizer assim para nós: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui eu vejo o retrato, a melhor definição de matrimônio. Porque aqui eu vejo, amados irmãos, exclusividade. Aqui eu vejo fidelidade. E aqui eu vejo intimidade. Isso, Deus, ele mostra para Adão, se nós tivéssemos tempo para a gente tratar sobre essa parte aqui, amados, a partir do versículo 18, quando Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, ele vai começar a discorrer, e aqui eu vejo uma cerimônia de casamento, é tema para uma outra fala. Mas quando conclui essa parte que Adão recebe Eva, que o pai traz ele como pai agora, como também oficiante, ele traz agora a noiva, o pai traz agora aquela noiva, e ele celebra aquela cerimônia. O autor do livro, Moisés, ele traz um decreto. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
trata agora de exclusividade na relação marido e mulher. É preciso que deixe claro isso, que há uma exclusividade agora. E me permita ser muito sincero, pastor Daniel. Eu preciso dizer isso aos queridos que são jovens, que são namorados, que são noivos. Deixa claro isso. Não vá para uma relação de casamento para morar na casa de papai e mamãe. A palavra deixa claro para nós. Você vai evitar uma multidão de problemas. Mas olha, irmão Jean, traga ele ou ela para morar com você. Traga para sua casa. Mas não vá para a casa deles, porque você vai evitar, eu digo, querido, 50% dos problemas. Porque já existe conflito. É normal todo casal passar por conflitos. Porém, quando você vai para a sua casinha, a exclusividade agora que você vai dar não é para seu pai e para a sua mãe. Nós estamos agora, pastor, tratando um casal. E pasmem vocês, amados, em um mês só, nós nos deparamos com 3 casos. E um deles nós agora estamos cuidando, todos 3. Os cônjuges, eles não largaram emocionalmente seus pais. Como é que pode? Saíram de dentro do lar, mas emocionalmente o cordão umbilical continuou ligado. E aqui eu quero trazer um testemunho pessoal. Vou me esforçar para não chorar. Mas calmeando, durante aproximadamente 8 a 10 anos, eu sou o filho caçula, queridos. Segundo minha mãe, o mais lindo de todos. É ela quem diz, né, irmão? Concorda com ela, Ismael? Também, do que eu falei para você, se não trouxer elogio de volta, se não retribuir, não vale, Ismael. Mas não é só a minha mãe que me acha, não. Calmiane, só não sou bonito. Ela também me acha linda, irmão. Eu sei que ela tem um pouquinho assim, problema de vista, ela usa óculos, mas é natural. A beleza está interior também. Amados, aproximadamente 8 a 10 anos, eu vinha do trabalho, ia direto pela casa de minha mãe, e havia uma relação muito forte entre eu e minha mãe. Havia uma dependência emocional da minha parte. E eu chegava lá e contava, vinha do trabalho, contava todos os meus problemas, todos os meus projetos, todos os meus sonhos, todos os meus dilemas durante o dia. E muitas vezes eu jantava lá. Quando eu chegava em casa, queridos, não tinha nada para Calmiane. E isso foi dolorido durante anos. A relação, ela sempre amou a minha mãe, mas ficava sofrida. Porque muitas vezes eu já chegava em casa com a solução de alguma coisa. Eu já chegava lá com a solução. Olha, eu conversei com mãe, já achei uma solução para o problema da gente. Deixará o matrimônio, o retrato que Deus traça para nós é deixará pai e mãe. É exclusividade. Meu querido, o ministério que Deus te deu, seja como pastor, seja como pai, como profissional, como marido, como esposa, como mãe, você precisa entender que a exclusividade não é do seu papai, nem da sua mamãe, nem do seu trabalho, mas é do seu cônjuge. Aqui na terra, a pessoa mais importante deve ser o seu cônjuge. No plano horizontal, o amor que eu devo ter pela minha esposa, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, deve ser o mesmo amor sacrificial que Jesus teve pela igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. É muito sério isso, e nós precisamos atentar para a palavra, a exclusividade no relacionamento. Outro dia eu perguntei para um jovem casal, quem é o teu confidente? É o teu melhor amigo? É a tua melhor amiga? É o teu papai? É a tua mãe? Deve ser o nosso cônjuge. O melhor amigo, parceiro, namorado, é o nosso cônjuge, querido. E aí, amados, ele continua dizendo, e apegar-se-á a sua mulher. Fala de fidelidade.
apegar-se à sua mulher, fala de fidelidade. E aqui não estou eu para julgar nesta noite, mas hoje é um culto de instrução, não é assim, pastor Daniel? É um culto de ensino, e aqui não estou eu para julgar os queridos que já estão no segundo ou no terceiro relacionamento. Mas, amados, infelizmente, o divórcio tem batido a porta dos pastores. De praticamente 10 pastores, 2, 3, 30% dos relacionamentos se acabam. Amados, os casamentos hoje, de um modo geral, independente de ser pastor ou não, já chega no meio cristão a 52% de divórcios. Outro dia eu tomei essa pesquisa, na época que 2021 agora, que a pandemia estava no auge, quando ela foi acabando, no Google, a pesquisa pela palavra divórcio cresceu 3.500%, porque simplesmente os casais estavam dentro do lar, onde tinha que ser uma bênção, o meu lar, não estavam se suportando mais, não se conheciam mais. A infidelidade conjugal tem batido a porta dos nossos lares. E eu quero te dizer nesta noite, você que está com um pensamento desse tipo, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus Cristo. Esteja agora repreendido. Glória a Deus. Queridos irmãos, e essa infidelidade eu quero apenas fazer um adentro. Os maiores motivos para isso, queridos, infelizmente, é a prostituição. E a prostituição, ela tem tomado várias facetas, pastor Daniel. Dentre elas, a pornografia. Os vícios na pornografia, amados. Não há mais limites, medidas com o celular. E as pessoas levam para a cama o celular. Leva para a cama, queridos irmãos. E infelizmente, acessam todo tipo de pornografia. São verdadeiros viciados. Escute isso que eu vou ler, contar. Certo rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor sexta-feira. Ele estava no culto domingo. Pastor, tudo bem, meu filho? Sexta-feira eu quero conversar com o senhor, após o culto. Quando foi na terça-feira, tinha culto de novo. Aí aquele irmão estava lá. Aí o pastor foi até ele e disse: meu filho, você quer conversar hoje? Não, pastor, eu quero conversar sexta-feira com o senhor. Tudo bem. Na quinta-feira teve novamente culto. E aquele jovem irmão estava lá. Pastor, o pastor chegou. Meu filho, você quer conversar hoje comigo? Eu tenho tempo. Não, pastor, eu quero conversar com o senhor amanhã, sexta-feira. Quando chegou sexta-feira, o pastor mandou a família embora e ficou na igreja com ele. E ele disse: pastor, eu quero conversar com o senhor hoje. Sabe por quê? Porque desde a minha juventude, faz alguns anos que eu comecei a acessar a internet e comecei a ver fotos de pornografia. Das fotos eu comecei a ver sites. Dos sites eu comecei a assistir vídeos. Hoje eu era assinante de vários sites desse tipo. Hoje eu já me relacionava dentro do site com pessoas lá. E essa pornografia, essa forma de prostituição me levou agora para me se relacionar com outras mulheres fisicamente. E hoje eu estou aqui na igreja. E o resultado de se eu estou com AIDS ou não, saiu hoje, pastor. Infelizmente, eu fui diagnosticado com HIV. E eu estou casado agora, me converti faz alguns meses. Deus tem me ajudado e eu estou me libertando. Entretanto, eu não sei se a minha esposa ela já contraiu o vírus. E a pessoa passou para mim. Começou com fotos. Salmista, nós lemos há pouco, ele disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Queridos irmãos, a prostituição ela tem entrado sorrateiramente, mas também a falta de comunicação. Os divórcios têm batido nos nossos lares. E por último, agora ele vai dizer: e serão ambos uma carne. Fala, queridos, de intimidade.
fala de intimidade entre o casal. Eu estava lendo uma frase no livro Famílias Fortes, Igreja Forte, e o autor, ele citava a frase de um grande escritor que dizia: por que não falar sobre intimidade sexual, se foi o próprio Deus quem fez isso para nós? Por que não podemos falar sobre isso na igreja? Por que não podemos ensinar os nossos queridos irmãos, nossas ovelhas, nossos filhos, sobre intimidade, sobre o que é sexo, sexualidade? Por que não? Porque foi algo que Deus fez para nós. E por que não trazer uma instrução correta sobre o tema? A intimidade, amados, é algo essencial entre o casal. Em todos os aspectos, não só na conversa, no próprio diálogo, mas o sexo em si e a sexualidade, que eu costumo separar, numa das palestras que a gente ministra sobre esse tema, sexualidade e pornografia, a gente separa esses termos para deixar claro para os queridos, e aí eu costumo dizer que quando eu compreendo essas coisas, e eu entendo que Deus fez isso para nós, e é bênção de Deus. O casal, ele precisa ter intimidade em todos os aspectos, porque Deus fez para nós. E por não entendermos isso, muitas vezes nós queremos ir lá para fora, ou distorcer, e não desfrutar das bênçãos de Deus para nós. Mas aí, amados irmãos, o salmista, ele dizia: não porei coisas más diante dos olhos. Na minha casa eu adorarei a Deus, eu servirei a Ele com um coração íntegro. Paulo dizia para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Mas esse cuidado, ele vai dizer: eu tenho que entender que esse ministério, ele tem alguém do meu lado. E essa mulher, esse homem, esse cônjuge que está ao teu lado, ele faz parte dessa bênção de Deus para a tua vida, que é exatamente essa exclusividade, essa fidelidade e essa intimidade. Mas aí, amados irmãos, a gente compreende que esses corações desse marido, dessa mulher, desse esposo e dessa esposa, eles precisam ser corações casados. Eles precisam estar unidos. Já pensou, pastor Daniel, como é importante? Imagine, queridos, a propulsão que o nosso ministério toma como pai, como mãe, como esposa, como esposo. Quando eu compreendo que eu tenho um cônjuge que é intercessor do meu lado. Eu achei espetacular. Eu estava lendo e o esposo chamou seus filhos, o pai chamou os filhos, e ele era pastor, e ele disse o seguinte: meninos, o que vocês acharam de vocês têm hoje entre 20 e 25 anos de ter um pai como pastor? E eles disseram: pai, é maravilhoso ter o Senhor como pastor. A nossa vida na igreja foi uma bênção de Deus. E aí ele louvou a Deus por isso. E ele disse depois: mas tudo isso porque eu tive uma esposa ao meu lado, que era uma verdadeira fortaleza. Eu achei interessante quando ele dizia, ela dizia: olha, o pai de vocês não está, cadê pai? Está trabalhando para Deus, igual os outros pais que também trabalham. Ele exercia um ministério pastoral. Eu não sei qual o ministério que você ocupa na casa de Deus, mas tenha cuidado de quando você falar alguma coisa sobre a igreja, sobre os irmãos, não faça isso na frente dos teus filhos. Eu tenho certeza, querido irmão, você que lidera alguma coisa na igreja, você terá filhos mais abençoados, comprometidos com o reino. Mas muitas vezes nós saímos do culto por não ter gostado de uma palavra de um irmão, por ter visto a roupa diferente, e nós saímos comentando com nossas crianças, e muitas vezes eles entendem que não é bom aquilo, e isso traz prejuízos. Queridos irmãos, se eu pudesse falar aqui de propósito nesta noite, eu quero dizer que o maior propósito que qualquer um de nós temos, tem pessoas que dizem assim: eu não sei qual o meu propósito. E eu quero te dizer nesta noite, que para você ter um coração casado, de fato, com o teu cônjuge ao teu lado, você precisa compreender que você tem que ter um coração servil. O maior propósito que nós temos na nossa vida é servir. E tem uma frase que eu admiro muito, que o pastor Josué Gonçalves, ele diz: quem não serve, quem não sabe servir, não presta para ser servo. Quem não serve, não serve.
nós servimos a Deus, ao nosso patrão, ao nosso cônjuge, servimos aos nossos filhos, sempre o serviço vai ter. E aí, amados, ter um coração servil é maravilhoso. Quando eu e o meu cônjuge, e a minha esposa e o seu esposo, eu compreendo que o que eu faço para ele é com coração servil, as coisas tomam uma dimensão diferente. Mas aí, amados irmãos, esse coração casado, ele precisa também ser um coração comunicativo. Irmãos, a comunicação, eu costumo dizer, amados irmãos, que é essencial, é oxigênio. Sem comunicação, amados, não existe relacionamento. Eu vou contar uma historinha bem rápida pelo tempo. Eu acredito que eu já tenha contado aqui uma outra vez. Certo pastor foi fazer uma visita para uma das suas ovelhas que estava hospitalizada, entubada. E quando aquele pastor chegou, começou a cantar alguns hinos, louvar, orar, ler a palavra. E em um dado momento, o pastor se mexia para um lado, para o outro. E aquele irmão fazia um aceno, pedia uma caneta e um papel, escrevia alguma coisa no papel. E aí os aparelhos começaram a dar um sinal diferente. Os batimentos estavam oscilando, a falta de oxigênio, e aquele irmão estava passando mal. Chamaram os médicos, vieram, e aquele irmão infelizmente faleceu, veio a óbito. E o pastor botou aquele bilhete no bolso, não prestou atenção àquele bilhete, foi para a casa dos parentes e foi notificar a família. No outro dia foi fazer a cerimônia. Quando ele veio daquela cerimônia, ele lembrou do papel, foi olhar aquela mensagem, e estava escrito, letras horríveis, porque ele estava passando muito mal: pastor, o senhor está pisando na borracha, na mangueira do meu oxigênio. O pastor estava ali se movimentando e pisou na borracha, na mangueira que levava o oxigênio para aquele paciente. Quantos relacionamentos estão hoje falidos, destruídos, vivendo de aparência? Porque, queridos irmãos, a comunicação, o oxigênio da comunicação não existe mais. Comunicação é oxigenar o relacionamento. Um casal que consegue dialogar, conversar, é fundamental para criar, para educar, para amar um ao outro, para criar os filhos. Mas aí, amados irmãos, precisamos ter coração. Esse coração casado, ele precisa ser romântico. Amados, o romantismo nunca deve acabar. Possivelmente eu já quero dar um pequeno spoiler da mensagem da próxima semana. 5 raposas que podem destruir o romantismo no seu casamento. Vai ser o tema da nossa mensagem, possivelmente semana que vem. Amados irmãos, infelizmente existem maridos e esposas que não são mais românticos. Serei breve. Calmiane teve a nossa primeira filha. E aí, amados irmãos, eu fui no hospital levar, quando ela ganhou o bebê, fui levar um buquê para ela. Chegando lá, levei um buquê. Quando o Calmiane viu, eu vou ter outro menino. Que foi, Calmiane? Um buquê. Calma, Calmiane, é só um buquê. Foi sério, Ismael. Quase que ia ter outro menino sem ter filho mais. Quando a enfermeira chega, foi um fantasma. Não. Fale. Buquê. Um buquê. Menina, esse teu marido é muito romântico, hein? Quando o médico chegou, o quê? Buquê. Eu tinha levado um buquê para Calmiane. Quando foi a última vez que você disse eu te amo? Não importa quantos meses, anos, se tem 10, se tem 20, se tem 30 anos de casado. Abraça teu cônjuge, beija ele, dá um abraço nele. Você é linda, Calmiane, eu te amo, meu amor. Eu não ia dizer não, mas eu vou dizer, pastor Daniel. É a mais bonita que está aqui hoje. Eu vou dizer. É não, irmão? Eita, o cara deu mais um beijo ali agora, pastor. Pode beijar? Pode aqui.
Beijou Maria, pô, eu não vou, não vai ficar assim não. Quando eu descer, tu vai ver. Eu me vingo, tem hora que eu sou vingativo. Tem que ser às vezes, irmão, tem que ser. Queridos irmãos, as horas passaram. Mas amados, eu quero ir para o final da nossa mensagem hoje. Samuel, capítulo 30. E você pode dizer, queridos, Samuel, primeiro livro, capítulo 30, versículo 6 por diante. Você pode dizer, Jean, mas o meu casamento não é flores, não é buquê. O meu casamento não é fácil. A minha família não é fácil. Eu não sei como é que eu vou. O Senhor fala de tantas coisas aí, mas o Senhor não conhece o meu cônjuge. O Senhor não sabe a personalidade dele, dela, a herança familiar que ele trouxe, que ela trouxe. E infelizmente, eu tenho visto isso, pastor Daniel. Incrível! Esse homem, quando ele era jovem, quando ele era criança, ele não teve carinho, amor, atenção do pai. Essa menina, essa moça não teve carinho e atenção do pai. Quando cresce, faz da mesma forma quando casa. Isso é muito grave. Traz esse modelo, essa herança de família. Mas eu quero declarar para você nesta noite. Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1 por diante. Esse capítulo, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, por diante. Esse livro, essa história vai nos contar de um homem chamado Davi. Um homem que venceu tantas batalhas. Davi agora, ele tinha ido para uma batalha contra o seu próprio povo. Ele morava numa cidade chamada Ziglag. E ele agora deixou sua casa, sua família, e foi para uma batalha com os filisteus. Não consultou a Deus e ia lutar contra o seu próprio povo. Quando ele chega lá, o rei Aquis, o príncipe Aquis, muito feliz com tudo isso, mas aqueles filisteus disseram assim: olha, nós não queremos Davi lutando contra nós, porque esse Davi é aquele Davi que ele dizia que Saul matou milhares, mas Davi mata 10 milhares. Não quero Davi aqui conosco. Davi volta para casa. Quando Davi volta para casa, ele vê sua casa queimada a fogo, seus filhos levados escravos. Ele não vê mais nada. O Davi que esperava voltar de uma batalha e ver sua família ali, ver suas crianças virem abraçar, beijar. Davi não encontrou nada disso. Davi encontrou tudo queimado, destruído, levado cativo e escravo sua família. Por sorte, ninguém foi tirado a vida. E agora, Davi cai num pranto. E os homens que estavam com ele, mais de 500 homens, choravam. E agora começaram a fazer uma cimotinha entre eles para apedrejar Davi. E diante daquele contexto, Davi chora copiosamente. E no versículo 6, na parte final vai dizer: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diz que naquele choro, naquele pranto, Davi ele buscou a Deus, ele clamou a Deus, ele se esforçou, ele esperou, ele confiou em Deus. E agora? Ir para onde? Fazer o quê? Não tem mais ninguém. Deserto, para onde ir? Já fazia 3 dias. Para que destino tomar? Por mais que Davi fosse um homem preparado para a guerra, mas para onde ir? O que fazer? Não vou entrar aqui no mérito, mas Davi, ele foi relapso, foi falho e fraco, porque ele não teve a habilidade de colocar vigias, sentinelas. Aqueles homens que invadiram aquela cidade já vinham espionando, vendo, e viu que Davi deixou brechas, não tinha cuidado com os seus. O que é que acontece? No versículo 2, no versículo 8, vai dizer que Davi ele tomou a segunda atitude. Eu vou ser bem breve aqui, amados. Algumas atitudes que Davi tomou. Ele se esforçou em Deus. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor. Davi buscou a Deus. Ele agora roga a Deus. E ele diz: Senhor, ele chama que o sacerdote venha, traz o éfode e diz assim: vamos consultar a Deus. E Deus diz: vai, que eu vou dar vitória a você. Será que você, diante da família que você tem consultado a Deus? Você tem se esforçado em Deus? Amados irmãos, Davi deu alguns passos para resgatar sua família e o casamento dele. Se você quer ter uma igreja forte, querido, primeiro tem uma família forte, aleluia, glória a Deus. E nesta noite, observe esses passos que Davi deu aqui para resgatar sua família. Terceiro passo, Davi, no versículo 9, diz que ele partiu. Ele consultou a Deus. Davi, ele se esforçou em Deus, mas agora diz que Davi, ele tomou uma atitude. Ele partiu. Ele foi. E é aqui, queridos irmãos, que eu vejo tantos irmãos
que são cristãos, que leem a palavra, que buscam a Deus, mas eles não partem, pastor Daniel. Eles são inertes. Eles não tomam atitudes de perdoar. Você já pensou, já parou para imaginar que o teu esposo está sendo um meio de Deus lapidar o teu caráter, a tua personalidade e o teu lado cristão? Lidar com uma pessoa diferente de você é uma forma de Deus tratar você? Partiu. Quarta atitude. Quando ele toma essa terceira atitude, Deus cria uma oportunidade. Diz aqui o texto que vai aparecer um escravo do nada, no deserto, meio morto, e vão lá, quando eles pegam aquele homem, diz: quem é você? Eu sou escravo dos amalequitas. E o que foi que houve? O meu Senhor me deixou aqui para eu morrer, eu estava doente, e agora? Eu fui o homem que foi lá saquear uma cidade chamada Ziklag. Davi o quê? Você foi lá? Fui. Você sabe me levar a esse povo, aonde os amalequitas estão? Sei levar sim. E ele levou. Quinta atitude de Davi. Versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou. Tudo Davi, no versículo 19, a última parte. Tudo Davi tornou a trazer. Eu quero te dizer, amados irmãos, através desse vídeo, eu não sei qual horário, qual dia que você está vendo, querido, mas Deus está te dizendo que é possível resgatar a tua família e o teu casamento, mas é preciso que você compreenda, para ter uma família forte, querido, para ter uma igreja forte, tem uma família fortalecida em Deus. Mas irmão Jean, está tudo difícil. Eu quero te dizer, se esforça em Deus. Eu quero te dizer, consulta, busca, clame a Deus. Eu quero te dizer, tome atitudes de amar, de ser romântico, de ser um marido, uma mulher melhor. Mas eu quero te dizer, Deus vai criar oportunidades, aleluia, e você vai resgatar, trazer de volta, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, amém, glória a Deus.